Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e o vídeo de hoje é sobre um assunto muito interessante, um assunto recente e bastante interessante. Nessa última segunda-feira, dia 10, o TST, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho editaram um ato conjunto, que é o ato conjunto número 3 de 2020. Esse ato, ele disponibiliza, ele autoriza que todos os magistrados na Justiça do Trabalho, eles realizem o julgamento parcial dos processos. E aí, quem ainda não tem familiaridade com o tema pode questionar: como assim julgamento parcial? Julgamento parcial, vocês podem verificar no CPC, no artigo 356, que o juiz, quando ele constatar a incontrovérsia de determinados pontos, de determinados direitos ou de determinadas discussões, ou também quando ele vislumbrar a existência de elementos suficientes para o julgamento, ele pode julgar parcialmente determinados pedidos. E aí, até a gente rememorando aqueles conceitos básicos de processo civil, a gente lembra, tá, que o processo, ele pode ser dividido e a sentença pode ser dividida em capítulos. Então, cada pedido que é formulado na inicial, ele vai gerar um capítulo na sentença. Então, quando o reclamante coloca na sua inicial, horas extras, pedidos de horas extras, de equiparação salarial, de adicional de salubridade, de dano moral, cada um desses pedidos irá gerar na sentença um capítulo correspondente à apreciação e à fundamentação do juiz sobre aquele pedido, certo? Então, justamente em relação a essa natureza, a essa possibilidade de subdivisão da ação e da sentença em pontos específicos, é que se autoriza a realização desse julgamento parcial do mérito em um processo, no processo do trabalho a partir de agora. Tranquilo? Ainda havia uma certa relutância em aplicação do artigo 356 do CPC na Justiça do Trabalho por conta das peculiaridades do próprio processo do trabalhista. A gente pode, inclusive, como exemplo de relutância de aplicação desse dispositivo ao processo do trabalho, por exemplo, a discussão de horas extras. Então, a gente sabe que mesmo após a reforma da CLT, o empregador que conta com mais de 20 empregados, ele é obrigado a trazer aos autos os controles de frequência do seu ex-colaborador. Então, no processo, existe esse ônus de prova do empregador de comprovar a regularização da jornada de trabalho através dos cartões de ponto. E se não houver ajuntado no processo desses cartões de ponto, presume-se verdadeira a jornada descrita na inicial e o reclamado provavelmente seria condenado ao pagamento dessas horas extras e demais verbas consectárias. Mas essa confissão ficta, ela pode ser afastada através de outras provas. E aí outra prova pode inclusive ser uma prova testemunhal, uma audiência de instrução. Então não seria possível a aplicação de um julgamento parcial logo imediatamente num pedido dessa natureza, por exemplo, já que a parte contrária teria a possibilidade de comprovar as suas alegações, as suas fundamentações com outras provas que não as documentais. Então, havia ainda um pouco de relutância em relação à aplicação do julgamento parcial nesse sentido. Mas, principalmente em relação agora à pandemia, nós vemos que alguns pedidos, alguns direitos, eles guardam correlação diretamente com provas documentais. Quer um exemplo claro? Verba rescisória. Via de regra, não há margem para discussão ou para comprovação testemunhal, por exemplo, ou através de uma realização de uma perícia, para a comprovação do adimplemento das verbas rescisórias. O empregador, ele vai acostar o processo, os documentos que atestam que ele pagou o saldo de salário, férias proporcionais acrescidas do terço, gratificação natalina, que o seu aviso prévio não foi trabalhado, foi indenizado, que houve a inclusão desse valor do aviso prévio indenizado na rescisão. Então, é prova meramente documental. Ou você prova que pagou, ou você vai ser obrigado a pagar. Então, esse tipo de pedido é um pedido claro e muito fácil de ser alvo do julgamento parcial, agora previsto no ato conjunto número 3. E o que deve ser observado somente é o momento em que haverá esse julgamento. O ato em si, ele possibilita que a parte faça o requerimento para o magistrado, ou o próprio magistrado pode apreciar a necessidade de realização desse julgamento parcial de ofício. Então, a parte interessada pode fazer o requerimento, ou o juiz de ofício pode determinar a prolação de sentença parcial de alguns pedidos, desde que ele possibilite, por exemplo,
o contraditório, a apresentação de razões finais. A questão é justamente que as partes tenham ciência desse julgamento, que esse julgamento irá ocorrer, justamente por conta da necessidade de aplicação do princípio da não surpresa. Então, se o juiz de ofício reconhecer que há possibilidade de julgamento parcial de um pedido ou de alguns pedidos, basta somente que ele notifique as partes para que, se elas tiverem interesse, apresente, por exemplo, razões finais. Tranquilo? O ato, ele determina que, inicialmente, todos os atos serão praticados na própria reclamação trabalhista. E aí, a partir de agora, a gente vai chamar a reclamação trabalhista de processo originário. Tranquilo? Então, houve a prolação da sentença parcial no processo. Ela vai ser realizada aqui na reclamação trabalhista, que é o processo originário. Inicialmente, não será criado o processo apenso, tá? Inicialmente, somente existirá a ação originária, que é a reclamação trabalhista. E aí, uma vez prolatada essa sentença parcial, todos os atos seguintes serão praticados ainda na reclamação trabalhista. Então, se você apresentar um embargo de declaração, se você interpor um recurso ordinário, as próprias contrarrazões ao recurso ordinário serão também apresentadas no próprio processo originário, na reclamação trabalhista. Inclusive, se o juiz de primeiro grau, dentro do seu juízo de admissibilidade, ele negar seguimento ao seu recurso ordinário, o eventual agravo instrumento igualmente será interposto também aqui no processo originário, na reclamação trabalhista. Somente após a apresentação dos recursos e das contrarrazões ou contraminuta é que a secretaria irá gerar esse processo apenso, tá? E esse processo apenso vai ganhar a nomenclatura de recurso de julgamento parcial. Beleza? Então a gente vai ter a reclamação trabalhista originária, processo originário, e vai ter esse processo apenso, que é o recurso de julgamento parcial, certo? Esse recurso de julgamento parcial, ele vai subir para o Tribunal Regional do Trabalho da sua região como um processo normal, comum. O processo depois, o procedimento vai ser igual a um ato geral e comum do processo normalmente. Ele vai subir para o tribunal vai fazer a inclusão em pauta, vai fazer o julgamento, você vai ter a possibilidade de interposição dos recursos correlatos nesse processo de forma habitual. A única coisa que vocês podem observar e que devem observar é que o ato conjunto, até se pautando no próprio Código de Processo, no artigo 356, ele possibilita que, uma vez realizado o julgamento parcial do mérito, você já pode iniciar a execução provisória. Tá? Até numa reclamação trabalhista normal, você já pode, uma vez prolatada a sentença, iniciar uma execução provisória. Tranquilo? E isso é possível também nesse recurso parcial de julgamento de mérito. Beleza? O que pode ocorrer também é, uma vez transitado em julgado a decisão desse processo apenso, você realizar a execução definitiva, e essa execução definitiva ela vai ser realizada nos autos desse processo apenso, ela não vai voltar para o processo originário. O que vai acontecer posteriormente é pura e simplesmente a comunicação no processo originário, já que pode ser outro juiz, por exemplo, já que não existe a aplicação de identidade física do juiz no processo do trabalho, a comunicação do trânsito em julgado, dos pontos, tá, dos pedidos que foram apreciados nesse processo apenso, e também o translado de todos os documentos que foram produzidos única e exclusivamente nesse processo apenso. Então, tudo que foi produzido no processo apenso e que não existia ou não for comunicado no processo originário, ele tem que migrar para cá, certo? Um ponto também que é muito interessante e que pode acontecer é o exemplo que eu vou dar agora. Você já criou o processo apenso, ele subiu para o tribunal e o tribunal, por exemplo, anulou essa sentença parcial. Ele vai voltar para o primeiro grau, tá? E todos os atos seguintes, como uma nova sentença, eventuais novos recursos, serão processados nesse processo apenso, certo? Só haverá o retorno dos pontos discutidos nesse processo apenso para o processo originário, se esse processo originário estiver apto para julgamento. Vamos deixar mais claro. O processo apenso, houve o julgamento, tá? Houve a interposição do recurso, criou-se o processo apenso. Ele subiu para o tribunal. O tribunal reconheceu uma nulidade processual, por exemplo, e determinou a prolação de nova sentença. Então, esse processo apenso, ele retorna para o primeiro grau, mas, nesse íntere, o juiz já
fez uma audiência de instrução, produziu uma prova técnica, por exemplo, uma perícia médica, uma perícia técnica, e esse processo já está apto para sentença. Então, nesse caso, somente nessa possibilidade, o juiz pode novamente unir os dois processos em um só e prolatar uma decisão única. Percebeu? É muito tranquilo. É só realmente lógica processual. Se esse processo originário não estiver apto para prolação de sentença, o processo originário continua existindo independentemente, com sua numeração, com seu rito à parte, e ele vai retornar depois para o tribunal para apreciação. Beleza? E só para concluir, eu deixei para o final justamente porque é um ponto que não há definição ainda, até agora, e eu particularmente acredito que pode gerar alguma discussão razoável ou grande nesses dias que seguirão, que é o seguinte: depósito recursal, preparo recursal. Haverá necessidade de recolhimento único para os dois processos, ou cada processo gerará o preparo recursal correlato em cada uma das ações? O ato não define nada sobre o tema. O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também não pontuaram ainda nenhum posicionamento específico em relação a esse assunto. Então, vou, claro, dar meu entendimento pessoal, mas eu vou iniciar com alguns argumentos do entendimento contrário. Quem defende que haverá necessidade de um recolhimento único alega, sumariamente, basicamente, que os processos eles são um só. Né? Você tem uma identidade das partes, você tem a identidade das causas de pedir, e o desmembramento ele foi feito meramente por um incidente processual momentâneo. Tanto assim que haveria a possibilidade, por exemplo, de reunião desses dois processos em um só novamente. A reclamação trabalhista, o processo originário, seguiria normalmente. Essa teoria pode até ser aceita em algum momento, mas eu particularmente entendo que não há lastro para que ela tenha algum tipo de sobrevida. Por quê? Porque quando a gente aprende lá no início do processo, cada processo ele é um auto, tá? Uma demanda autônoma em si mesmo. Então, por mais que você tenha identidade de partes, ou identidade ou similitude de causas de pedir, você vai ter pedidos diferentes. E se você tiver pedidos diferentes, você terá comandos sentenciais diferentes. E cada sentença ela vai possuir determinações diferentes. Tanto assim que você pode ter valores de condenação diferentes. Você pode ter em uma ação apensa só uma condenação em obrigação de fazer, por exemplo, ou em uma obrigação de pagar as verbas rescisórias, por exemplo. E na ação originária, igualmente, você pode ter uma sentença que só determine a baixa da CTPS, por exemplo, obrigação de fazer, entrega de documentos pessoais. Então, havendo dois processos autônomos entre si, porque esse processo apenso vai ser um processo autônomo, ele vai ganhar uma numeração diferente, mesmo estando apenso aquela reclamação trabalhista, aquele processo originário, ele será um processo autônomo. E sendo um processo autônomo, você vai ter uma decisão autônoma, uma decisão específica nesse processo, e haverá sim a necessidade do preparo recursal em cada um dos processos, certo? Inclusive, não haverá possibilidade, em tese, de aproveitamento de um depósito recursal em outro processo, tá? Via de regra, por quê? Porque hoje na Justiça do Trabalho existe a possibilidade de que o juiz ele se valha de valores depositados em outros processos para garantir a execução em um processo específico. Então, vamos supor, você tem um processo 1 e o processo 2. O processo 2 já transitou em julgado e tem um saldo recursal para que a empresa faça o levantamento, que ela tenha de volta esse valor que foi depositado. Mas no processo 1 a execução está ainda iniciando. Então o juiz desse processo 1 pode solicitar para o juiz do processo 2 a utilização desse saldo recursal para a garantia dessa execução aqui. E isso pode acontecer mesmo a gente tendo um processo originário e um processo apenso. Isso pode ocorrer também. Então isso tem que ficar bastante claro, tá, pessoal? Se houver realmente esse desmembramento processual, a criação desse recurso de julgamento parcial, você vai realizar o preparo recursal, o pagamento do depósito recursal dentro do teto ou do limite da condenação que foi realizada, e o recolhimento das custas processuais nesse processo apenso e depois também no processo originário, lá na reclamação trabalhista, quando ela for julgada. Tranquilo, pessoal? Então,
Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição e, sobretudo, eu gostaria muito que vocês também discutissem esse assunto conosco, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que mexe com regras de processo, que mexe com o entendimento e aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no processo do trabalho. Então, vamos discutir sobre o tema. Se vocês tiverem algum posicionamento diferente, se vocês tiverem até algum tipo de argumentação diferente, mesmo para o aproveitamento do preparo recursal em ambos os processos, comente, vamos discutir sobre o tema. Tranquilo? Um abraço, pessoal.